Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Naturalmente Ansioso e hoje tenho como meu convidado uma das pessoas que eu mais admiro e tenho a sorte de ter na minha vida. Esta pessoa está aqui à minha frente, chama-se António Santos. Diz olá às pessoas, António. Olá pessoas, tudo bem? Ele está um pouco nervoso porque acho que ele nunca fez nada, algo do género, ou já fizeste alguma coisa do género? Podcast nunca fiz, mas fazia vídeos para o YouTube quando era. Depois claro que estupidez, exatamente. Mas já foi há algum tempo. Não, mas, ou seja, já há todo esse historial, pois é, que parvoíce. Portanto, já estás mais que familiarizado com isto. Sim. Pronto. Vamos dizer que sim. Mas, será que estás familiarizado com a tua ansiedade? Estou. Isso é aquilo que a gente vai descobrir, Exato. ou vamos Ok. tentar descobrir Vamos falar sobre isso. ao longo desta conversa que vamos ter. Quer dizer, não, eu vou-me calar e vou-te deixar apresentar às pessoas. Queres que eu me apresente? Só para saberes só para as pessoas, dizeres às pessoas quem é que tu és, quem é que é o António Santos. Faz sentido. Portanto, o António Santos é um rapaz vindo da Madeira que não tem sotaque. Porque pronto, Nota-se. não é? Não, mas não é só porque a minha família é de Lisboa, eles mudaram-se para lá e eu nasci lá. É só por isso. Era muito gozado na escola por não ter sotaque de lá. Era mesmo. Sofria de bullying. Não, estou a gozar. Mas pronto. Eu e o Galvão conhecemos há cerca de 9 anos. Que foi quando entramos para a faculdade. Tirámos o mesmo curso. 9 anos, cara. 9 anos, é verdade. 9 Foda-se. anos, caralho. Exato. Não, pronto, e conhecemos na faculdade e começámos a trabalhar juntos nessa altura, tipo, como eu era o teu perchista na altura. Para quem não sabe, as pessoas sabem que não sabem. Perchista é o gajo que agarra no microfone em rodagem, Exatamente. enquanto aqui o Galvão estava no gravador e depois cada um seguiu o seu caminho profissional. E fazemos exatamente a mesma coisa, também trabalho na mesma área que o Galvão. Pronto, e para além disso sou músico, não é? Se é que se pode dizer. Eu acho que se pode dizer que és músico quando recebes dinheiro para fazeres isso. Não. Independentemente da quantia. Não. Que não é nada. Não, A música, neste precisamente, para mim, paga-me a conta Não, da luz. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acho que estás errado aí só numa coisa, que é, Então, acho que tu és músico a partir do momento em que tocas um instrumento. Agora podes dizer Epá, que és não. músico profissional ok. quando fazes ou quando ganhas dinheiro com isso e fazes a tua vida a fazer Ok. música. Então sou aspirante a músico profissional. Pronto. Pode ser assim, olha, É mais que está assim. no microfone. Mas sim, pronto, é isso. Tenho uma música, vou fazer já aqui o primeiro plug. Tenho uma banda chamada Places Around the Sun. Que já referimos. Ok, pois já Ou de seja, ser primeiro, não é? Há que referir que no podcast, ou seja, no podcast não, no episódio com a Carolina, a pessoa, o António que a gente falava, é este senhor que está aqui à minha Aqui frente. estou eu, meus amigos. É este Para senhor vocês. que está aqui à frente, com 11 minutos de ternuras aqui só para vocês. com a sua banda Places Around the Sun, A qual o Galvão tocava a bateria ao qual onde eu também fiz parte. durante desde 2013. 13 até o ano exatamente. passado, Ou pai. seja, foi quando a gente gravou, não é? Tiveste 5 anos na banda. Sim, exato. Mas sim, desculpa, continua. Não, é isso, pronto. Tenho a banda Places Around the Sun. Cantamos aí. Eu ainda sou um ávido crente no sonho do rock and roll, não é? Tenho todas a minha, pronto, um dos meus objetivos é pôr a banda a andar de modo neste precisamente o meu objetivo com a banda é na rua. Imagina, estás num café tranquilo na tua vida e alguém diz, não sei o quê, os Places Around the Sun, e dizerem só tipo, acho que já ouvi falar nisso, já ouvi esse nome em algum lado. É o meu objetivo por agora, a minha etapa de agora. Ok. É isso acontecer numa conversa de café comum. Ok. Mas pronto, é um sonho que ainda não morreu desde puto. Pronto. Vai chegar. Esse sonho vai chegar. Sim, acho que sim. Com jeitinho, um bocadinho de cuspo, como tudo se faz, não é? Não digas isso.
Não, só tens é que trabalhar. Também quero pedir um bocado de desculpa às pessoas. Eu estava aqui a perguntar ao Galvão, mas é que eu sou um bocado ordinário a falar, às vezes. Sim. Principalmente quando falo de coisas que me emocionam imenso, tipo música e ansiedade. Portanto, esperem muita má língua daqui, mas eu juro que sou uma boa pessoa. Claro que sim. Claro que sim. Sim, como se isso definisse. Mas a questão é que eu em todos os episódios que gravei até agora, pá, toda a gente disse palavrões e eu próprio digo palavrões, portanto eu acho que faz parte. Os palavrões fazem parte da nossa vida. São bastante libertadores. Podem ser libertadores a um ponto ou podem ser só estúpidos e gratuitos. Não é? Neste caso não serão. Portanto, serão libertadores comigo tenho consciência que chega a um ponto que terão um contexto ou vamos fazer para que tenham um contexto. Exato. Portanto, o que nos traz aqui são as nossas histórias de ansiedade, não é? Portanto, ou seja, as pessoas já sabem a minha ou já conhecem a minha e com este podcast e com este episódio ficarão a conhecer a tua. Exatamente. Da qual eu gostava de te agradecer primeiro por estarmos aqui a falar e tu queres participar. Por me fazer de convidado. Não, o Galvão, quando começou esse podcast, assim, foda-se, isso é grande ideia, o caralho, não sei o quê, não sei o que mais. Pá, que se quiseres eu falo na boa, que eu também andei, pá, tive um historial bastante grande de ansiedade. Tive, de vez em quando já tenho, mas e então, pá, não sei. Sempre quis vocalizar é a palavra que se usa. Sim. Esta situação e estou a usar-te neste preciso momento. Por isso é que eu te disse que por isso é que estou-te a agradecer, quero-te agradecer pelo facto de estares aqui a abrir-te, não é, para o mundo e estás a contar a tua história, porque é preciso ter coragem e epá, pronto, e eu gosto sempre de agradecer, é fixe, tipo... Sim. Nada, Galvão. Nada. Então isto, pá, pronto, eu basicamente vou-te fazer algumas perguntinhas. Ok. E depois a gente vamos desenvolvemos por aí. O que leva à minha primeira pergunta, que é: consideras-te naturalmente ansioso? Bastante. As pessoas todas à minha volta, tu se calhar também, mas quer dizer, se bem que a gente só está de vez em quando agora, mas sim. Mas sim. O Pedro Ferreira, um amigo comum nosso, sim. O lendário Pedro Ferreira, para quem não sabe. Um próximo nome aí no acting em Portugal que vai andar aí a bater, mas pronto, não, ele está sempre a gozar comigo sempre que eu estou a ter assim não é ataque de ansiedade, mas quando fica assim um bocado mais ansioso, não sei o quê, nós já nos rimos porque ele faz sempre a cena de tipo, pá, foda-se, António, tipo, com desdém a brincar da cena, né? Tipo do género, pá, que paneleirice, pá, estás lá tu com as tuas ansiedades, tipo, mas pronto, é a brincar, não é? Mas sim, sou uma pessoa bastante ansiosa. Ok. Naturalmente ansiosa, desculpa. És naturalmente ansioso. Exatamente. Ok. E agora, para tentar desmistificar um bocadinho isso, quando é que isto tudo começou e quando é que se deu o teu primeiro ataque de pânico? Ok. Pá, a primeira vez que eu tive, assim... Mas na altura não sabia que era isso. Não fazia ideia o que era isso. Nenhum nós sabia. Sim, por acaso não? Acho que é uma cena comum. Mas pronto, então é assim. Pronto, que é normal. Desculpa só interromper, porque imagina, normalmente quando a gente tem os primeiros sintomas de pânico ou de ansiedade, como nunca tivemos aquilo, não é? Sim, é tu achas sempre que é outra coisa qualquer, ou é uma cena de estômago, ou é dor de cabeça, ou é cansaço, ou seja, nunca associamos aquilo à ansiedade ou depressão. Porque, pessoalmente, na altura em que eu tive o meu primeiro ataque de ansiedade, pelo menos que eu tenho noção, se calhar falava-se já disso, mas não... Por exemplo, sinto que hoje em dia as pessoas conseguem ter mais essa noção e têm acesso a mais conteúdos em que consigam perceber isso, estás a ver? Eu lembro que na altura não... Pá, nem sabia o que isso era, estás a ver? Juro, não fazia a mesma ideia. E assim é, como eu estava a dizer, eu pronto, nasci na Madeira, não é? Portanto, vivi lá a minha vida toda. Depois, quando ia para a faculdade, vim para Lisboa estudar. Que é aquela transição normal de qualquer pessoa, tipo, pronto, que não mora em Lisboa, não é? Certo. Acaba sempre por vir para cá ou para o Porto para estudar, não é? E aquilo foi ali no início. Por acaso não tenho ideia se foi no início ou se foi tipo no segundo ano ou o que é que foi, mas pronto. Foi nos transportes públicos, no comboio ali, aí para o Caixo de Dré, não é? Para apanhar o metro. Eu lembro-me que estava no comboio e pá, houve um dia, eu adorava conseguir lembrar-me da situação exata em que eu estava emocionalmente na minha vida. É sério, não te lembro. Ok. Não, ou seja, lembras-te do episódio, não te lembras como é que tu estavas. Não me lembro sequer, tipo, o que é que...
acionou. Tenho uma ideia, mas não sei ao específico. Mas pronto, eu estava no comboio, epá, e de repente comecei a ficar com... É uma sensação muito estranha que me incomoda, que é, estava a respirar, mas sabes quando respiras e não parece que não enches os pulmões? Eu sei. Pronto, comecei a sentir isso. Depois comecei a ficar com a entrada das narinas assim um bocado dormente, que é uma cena estúpida, é ridículo. E depois comecei a ficar com tonturas, tipo, parecia mesmo que ia desmaiar ali. Eu na minha cabeça... Começaste a hiperventilar, não é? Exatamente. Que sim, que eu na altura não fazia puta ideia do que isso era. E eu lembro-me que, tipo, na altura, eu só achava que estava a ter uma quebra de tensão, ou que estava... Sim. Ou que estava mesmo a morrer, porque a merda da ansiedade é isso mesmo, é que tu achas sempre que vais morrer a qualquer momento, é ridículo. Dito fora, eu ao dizer agora que não estou a ter um ataque de ansiedade, não é? É ridículo. Durante é a coisa mais real da tua vida, porque é tipo, foda-se, caralho, eu vou morrer, estás a ver? Tipo, pronto, e foi aí, foi no comboio. Só que eu, por alguma razão, pá, já não lembro como é que eu reagi, sei que fiquei bem à toa, acho que me levantei e piorou quando me levantei, as tonturas. Pá, e aguentei que nem um campeão até o Caixo Estreia e depois já não lembro se aquilo passou, mas pronto, e caguei. E isso começou-me a acontecer regularmente, tudo o que era transportes. Tudo o que era transportes públicos. Acontecia essa merda. Porque começavas a pensar no Não sei. primeiro episódio? Ou tipo... Não, sim, pá, aconteceu a primeira vez, não é? Eu estava completamente à toa, não sabia o que era. Claro, e A partir do começaste a pensar momento, naquilo. exatamente, a partir do momento em que eu vou para o transporte público, já estou a sofrer, nem que seja por antecipação. Estás a ver? Pois, Já estou a pensar, pois. aquela merda aconteceu, não sei o quê. Claro. E lembro-me disso ter acontecido, foi essa altura. Ou seja, a minha reflexão de agora para essa altura, né? Eu estava pá, tinha acabado de vir para Lisboa, era toda uma cena nova, faculdade, que era tu sabes, né? A faculdade foi um... Que é estúpido, não sei porque é que eu nunca comuniquei isto a ninguém. Isso aqui acontecia-me e eu nunca falei disso a ninguém. Lá está. Não, que eu hoje de manhã estava no chuveiro evolução, a pensar o que é que eu... Que eu já sabia que ias-me perguntar essa pergunta do qual foi o teu primeiro ataque de ansiedade. Não lembro porque tenho a ideia que já me tinhas dito isso, ou que tinhas-me falado disso. E estava a pensar nisso. E de facto, estava no banho hoje a pensar, pá, foda-se, realmente eu não, tipo... Nunca falaste com ninguém, Não falei com ninguém. Sofri aquela merda, tipo, na minha, tipo, pá, espero não morrer. Estás a ver? Não, juro-te. Foi uma estupidez. E acho que isso é importante, as pessoas perceberem. Somente hoje, em dia, né, que é tudo muito mais... Acho que as pessoas hoje em dia são mais receptivas a tudo. Que é bom. Certo. O que é bom. E acho que é fixe as pessoas falarem disso. Tipo, com pessoas. Só falar já é uma coisa que ajuda imenso. Bom, não é? E pronto, eu passei essa fase que passei, eu não sei quanto tempo é que foi, mas é capaz de ter sido para aí ou uns meses ou um ano. Foi assim uma fase. Sei que a certa altura já não tinha nada dessas merdas. Passou-me à toa. Não faço a puta ideia que eu fiz. Não se faça a mínima ideia. Desapareceu. Menos estressado. Sim, se calhar deve ter sido naquelas fases críticas de faculdade, de entregas de trabalhos e o caralho, não sei o quê. Mulheres, raparigas. Pá, isso mulher sempre foi um problema da minha vida, depois isto se calhar. E procuras isso na tua vida. Foda-se, claro, não é? Tipo, Procuras isso na tua vida. eu tive essa fase inicial que tive a ansiedade nos transportes públicos, que eu não me lembro como é que me passou, mas sei que me passou. E sei que durante o resto da faculdade, aliás, mais do que a faculdade, pá, aí desde 2012, 2013, se calhar, desapareceu completamente. Não faço a mínima ideia do que é que eu fiz. Tipo, quase que parece que me esqueci que isso existia, estás a ver? Ok. Não sei, não faço a mínima ideia. E só voltou depois em 2016 para 2017. E aí voltou como uma cena bastante agressiva. Portanto, eu não sei o que é que eu fiz para esse meio. Não sei, sinceramente. Eu gostava mesmo de perceber o que é que eu fiz. Mas Estavas pronto. tranquilo com a tua Sim, vida. não sei. Mas é que é estúpido, porque os stresses da faculdade eram os mesmos. Eram depois o primeiro trabalho e o caralho. Tipo, à partida deveria... Não sei. Eu desliguei ali de alguma maneira. Ou mandei lá para o fundo, para a consciência, ou não foi. Ou foi qualquer coisa assim. que despoltou no Se calhar teu também, como não falei subconsciente. com ninguém, não fiz disso um assunto. Percebes o que eu quero dizer? Ok. Não se tornou uma cena. Se calhar por Não isso é lhe que deste também depois importância, eventualmente passou e eu caguei e andei. Estás a ver? Que é ridículo. Porque isso é outra cena, que a ansiedade, pá, toda a gente que está a ouvir isto e que tem ansiedade sabe, acho eu, que é das coisas mais... Isto é mau, mas é verdade, é ridículo. A ansiedade em si é ridícula, tipo, aquilo que causa, não é? Tipo, ou seja, é natural as pessoas sentirem-se ansiosas e nervosas com as coisas, mas aquilo que nos faz sentir, pelo menos a mim, quando depois de eu ter um ataque de ansiedade, sinto-me ridículo, porque é tipo, puto, tu não vais morrer, está tudo bem. Que é no sentido em que é psicológico, estás a ver? Percebes o que eu quero dizer? Sim, ou seja, tu Por exemplo, eu lembro daquela história que tu me contaste uma vez. Gera Sim. e
vem e que vai. Sim, é isso. É uma cena que tipo. Que me ajudou imenso a ultrapassar. Já explico para trás, né? Mas o que me ajudou imenso a ultrapassar. Uma das coisas que me ajudou imenso a ultrapassar essa cena da ansiedade é ridicularizar isso mesmo. Tipo, eu lembro-me de. Uma das histórias que eu me lembro sempre, em momentos críticos de ansiedade, é a tua história de quando estavas em casa sozinho, ou estavas com mais malta, não lembro. Ali no Rato ainda. Que tiveste um ataque de ansiedade e que chamaste o INEM. É verdade. Sabes? Essa história, pronto. Que o Galvão contou-me essa história, que ele chamou o INEM, que achava que ia dar o badagai, não é? Porque a cena da ansiedade é essa mesmo. E chamou o INEM e lá foram os senhores e os homens mediram-te tudo, puto. Yeah. Fizeram-te os testes todos, só não te Tudo. enfiaram o dedo no cu, puto. Sim. Mas de resto, tipo... Pouco faltou. Sim. E tipo, eles disseram, está tudo bem. Portanto, Não, é uma cena que se passa só dentro da nossa cabeça. E a mim o que me irritou... Ou seja, que não torna menos grave, porque é gravíssimo. Mas tipo, se a gente ridicularizar ou tentar ir por aí, pelo menos comigo funciona muito ir por esse caminho de ridicularizar. Eu lembro-me sempre dessa... Quando eu estou a ter um ataque mau de ansiedade, eu lembro dessa tua história e muito honestamente ajuda-me a acalmar a cena de tipo... isto é uma cena da minha cabeça. Tecnicamente sou eu que tenho controle sobre a situação, portanto é estúpido, isto não faz sentido existir. Pois. E depois passa, mas isto, obviamente, eu estou a dizer isto porque até eu chegar a este ponto foi uma sova do caralho. Porque deixa-me só, desculpa. deixa-me pegar nessa história porque, porque essa história depois tem nuances interessantes. Que foi essa história foi no Rato, foi em 2016, em outubro de 2016. Eu tinha outubro, novembro, sim, foi por essa altura, pronto. Eu tinha praticamente começado a namorar com a Ana. Foi já foi nessa altura? Foi, já. Ela já estava na minha vida. Eu tinha praticamente começado a namorar com a Ana. E essa história dá-se com... Eu estava em casa, estava a editar uma coisa no computador. Exato, eu lembro-me de disso. Estava a editar no computador, Exato. tinha acabado de jantar. Só que eu tinha o hábito, eu tenho um péssimo hábito, que é eu como muito rápido. Agora já não tanto, mas eu comia mesmo muito rápido. Eu engolia a comida. Pois é, já me lembro. Eu tento, ou seja, eu naturalmente vou por aí. Eu tenho que tenho que me obrigar a comer mais devagar. Estás a ver? Tenho que me obrigar a pensar, espera aí, estás a comer rápido. Estás a ver? Tenho que fazer esse pensamento, estás a ver? Para reduzir. Pronto. Então, após jantar, ter comido um prato vegetariano que tinha feito na altura, tipo, assim mesmo, aqueles pratos que tu sacas do salsada com tudo esparregado e não sei o que, tipo, comer a mesma aliás a verdão, fui editar. Pá, estava a editar e não sei o que, estava bem, estive ali a editar para aí durante 1 hora e tal. Sim. De repente, levanto-me para ir fumar um cigarro, pá, e assim que acabo de fumar o cigarro, sim, sinto tipo aquela essa sensação. Eu já nessa altura já tinha ansiedade, já me tinha despertado a ansiedade, e veio-me assim tipo um mega ataque de pânico, porque eu começo a não conseguir puxar, a respirar até ao fundo dos pulmões, tipo aquela coisa de estás a respirar, parece mas não estás a respirar. É suficiente, estás a ver? Sim. Pronto, comecei a hiperventilar, comecei a pensar nessa bem, começa-me a vir as tonturas assim de uma maneira. Mas por exemplo. E eu comecei tipo a suar em bica e tipo, eu estava sozinho em casa. Liga a Ana, liga a Melissa, que é uma amiga nossa. E nisto começo tipo a pensar, pá, eu vou morrer e agora o que é que eu vou fazer? E eu estou aqui sozinho, não, eu não vou deixar que isto me aconteça. Ligo para o INEM, vem o INEM, eu nisto entretanto sento no sofá com o coração a mil já, claro. Tipo, já mesmo quase ali a bater as botas. É das piores vem o INEM, vem 3 gajos do INEM, olham para mim e dizem, ok, então o que é que sente? E não sei o que. Olha, eu não sei, eu estou muito mal, eu não sei o que é que se passa, eu estou cheio de tonturas, e começam-me a medir tudo. A colesterol não, a glicémia, sim, os normais, para ver se está tudo ok com o teu sistema. Pronto, a ver se está tudo ok, a temperatura. E o que é facto é que o gajo está tudo tranquilo. Normal, cara. Exato. Tudo normal. E eu pensar assim, não, tipo, eu estou cheio de tonturas. Eu estava mesmo cheio de tonturas. Só consigo imaginar. Eu estou
eu estou tipo a ter uma quebra de tensão gigante eu de açúcar. eu só consigo imaginar a tua reação. Estás-te a sentir assim e o homem a dizer-te, pá, está tudo normal. E tu, Não, o pânico que é, tu não, caralho, eu estou a Não, morrer. meu, Tipo, foda-se. já. E isso Então, é horrível, mas pronto. Pronto, a ansiedade é isto, né? Pronto. Sim. Entretanto, os gajos tiram tudo, pá, Uhum. que está tudo bem e diz, olha, pronto, é assim, você tá bem, portanto, das duas, uma. Ou você vem connosco ao hospital e a gente... O gajo perguntou se eu queria ir para o hospital. Exatamente. Portanto, agora, das duas, uma. Porque eu dizia... Para pá, quê? mas- Porque ele queria ir lá para o hospital? Só para te descarregar, tipo, a te aliviar a Não, consciência? não, porque eu continuava a dizer que estava mal e que eu não conseguia andar e que estava cheio de tonturas e que ia cair e que não me Tu e o conseguia gajo não se- equilibrar e Pá, que ele não sei o quê. ele também se calhar não se lembrou, mas tipo, ele não sugeriu isso, ansiedade e qualquer coisa Não, ele não sugeriu nada. Ele não assim. Ele disse também nada se calhar não disso. lhe bateu a cena. E ele disse, olha, pronto, olha, você agora aqui só tem duas opções, que é ou vem connosco e Uhum. vai para o hospital e a gente deixou nas urgências E ficas a fazer exames e caralho. fica lá, exatamente, e é acompanhado por um médico, ou não, ou Sim. fica aqui. Só que se ficar aqui tem que assinar um Então, mas papel agora como não foi, se recusou. E claro, sim, A mas ir isso é na normal, eu ambulância. percebo. Pronto. Mas, E mas eu- por exemplo, nessa situação em específico, Sim. tu tens ideia do que é que poderá ter disputado isso em ti? Não faço ideia. Para te ser muito franco, não faço a mesma ideia. Pois. Porque imagina, porque eu O que é estava que estava a acontecer nesse dia? Estavas a editar o quê? estava a editar. Epá, eu já não me lembro exatamente o que é que eu estava a editar, mas estava a fazer edição. Já sei. Já me lembro o que é que eu estava a editar. Eu estava a editar o meu portfólio. Porquê? Isso é bem interessante. Porque eu nessa altura era uma altura em que eu não tinha muito trabalho. Ok, estás a ver? É isso, olha, é isso que eu quero Ou seja, tudo Sim. tem. Sim, tudo tem uma. Pronto, é isso que uma das cenas que eu estava a pensar hoje que queria mesmo muito dizer aqui. Porque eu levo as coisas muito na brincadeira. É a minha maneira de lidar com as coisas. Eu levo tudo. Tipo, as piores coisas que me acontecem a mim, tipo, obviamente que reajo mal, né? Mas tipo, a minha maneira de lidar com as coisas é ir para gozar comigo mesmo e gozar com as coisas para tornar as coisas mais leves. Mas estou só a dizer isto porque eu já brinquei aqui que ridicularizei a ansiedade, nem sei o que, nem sei o que mais, mas tipo, mas é um assunto bastante sério, só que eu lembro que hoje estava atrás, lá está no banho, né? A pensar o que é que eu queria transmitir aqui. Uma das coisas que eu queria transmitir aqui é que muitas vezes a cena da ansiedade temos mesmo que fazer um olhar interior mesmo profundo e é fodido. E é mesmo muito fodido. Por isso é que eu estou-te a perguntar o que é que tu estavas a editar nessa altura e tu agora bateu-te. Estavas a editar o teu portfólio e era uma altura que estavas sem trabalho. E por alguma razão, mesmo que nós na altura não conseguimos perceber, por alguma razão isso ficou. Estava ali, é um assunto que estava ali assim ao petatê na tua cabeça, estás a ver? Há boas coisas E que te ficaram transmitiu na essa altura. cena, porque provavelmente, tipo, tanto por meses a nível financeiro e Sim. pá, e não teres trabalho e depois, pá, é um stress do caralho, tipo, não ter dinheiro, para mim, pelo menos. Não ter dinheiro é uma das coisas que mais me deixa É verdade. ansioso. Mas é isso que eu quero dizer, é que as pessoas têm que, vocês que estão a ouvir isto, não é? Não têm que nada, né? Estou só a dar a minha opinião, mas tipo, quando têm um ataque de ansiedade, durante o próprio ataque de ansiedade, que isso até ajuda a acalmar a cena, é pensarem, mas muito calmamente, calma, que depois também pode entrar num loop fodido, mas muito calmamente perceber o que é que estavam a fazer, o que é que estão a fazer quando estão a ter o ataque de ansiedade, o que é que poderá ter disputado disso, o que é que foi a faísca para essa cena, porque eu acredito muito que isso funciona assim, e a cena fodida é que tu não consegues prever, porque aquilo aparece do nada, de repente estás a ter um ataque de ansiedade. E, e acho que as pessoas perceberem o que é que está a acontecer a nível emocional, a nível de stress, não sei o quê, tipo, o que é que aconteceu nesse dia, que talvez tenha deixado aí uma cena no subconsciente pronta para arrebentar, estás a ver? Tipo, e isso ajuda imenso, nem que seja para tu desconstruir na tua cabeça e estás ali um bocadinho a pensar, ok, isto aconteceu hoje, sei o quê, nem que estejas só a viver ali os passos do teu dia para tentar perceber qual é a causa daquilo. Se calhar nesse processo sozinho já consegues acalmar o facho. Não, já. A mim, isso foi um dos mecanismos que eu descobri que me ajudou imenso. Por exemplo, e eu agora queria entrar aqui também no assunto mais agressivo, que foi... Pronto, eu tive aquela ansiedade mais tranquila, na altura foi horrível, porque eu não sabia o que era, né? Depois tive uma data de anos sem ter, nunca mais apareceu. E depois, como tu sabes, né? Eu estive numa relação bastante séria na minha vida, amorosa, né? Capaz de ter sido a única relação a sério que tive na minha vida, há cerca de 3 anos atrás.
E pá, e durante a relação foi tudo incrível. Foi uma cena muito fixe. Tipo, obviamente que tem Claro, tem altos e as baixos, cenas não é? de relação, Claro, não é? obviamente. Ou seja, olhando para trás, foi uma relação incrível. Foi capaz de ter sido a melhor relação que já tive até hoje. Que me trouxe uma bagagem que tipo, eu agradeço ao universo por tudo e mais alguma coisa. Que é tipo, foi os melhores livros foi o melhor livro de aprendizagem. Foi a cena que para mim marcou o fecho do capítulo da minha vida e o início do novo capítulo. Ok. Foi mesmo tipo marcante. A parte de depois acabarmos, estás a ver? A própria relação em si também, pá, cresci imenso. Foi aí que comecei, a minha autoestima subiu imenso, porque a pessoa tipo, com quem eu estava era uma pessoa que incentivava muito a isso, não sei o quê, não sei o que mais. Pá, que senti mesmo que evolui mesmo. E comecei a viver com essa pessoa, né? Que isso já é, para aí, já é como disse uma vez um gajo do Taxify, viveres com uma namorada é tipo o melhor teste para casamento que tu possas fazer na tua vida. É mesmo tipo, é casar já, estás a ver? Tipo, porque estás a lidar com a pessoa todos os dias, tipo, estás a ver, e não tens aquela cena de que ele vai para a sua casa e não sei o quê. E eu vivi em casa da minha avó, e na altura, essa minha namorada, ia-me fugindo daqui, essa minha namorada, tipo, perguntou se eu queria viver com ela, e eu, tipo, estava farto de viver em casa da minha avó, no sentido em que, tipo, pá, queria viver para Lisboa, Uhum. eu estava em Carcavelos. Eu fui e vivemos durante um ano, vivemos e namorámos durante um ano, porque sim, nós fomos a cena mais estúpida do mundo que foi, fomos viver tipo 2 meses depois, temos começado a namorar, começámos a viver juntos. Mas pronto, e foi toda uma relação muito bonita, aconteceu muitas coisas muito fixes, vivi com cenas muito incríveis, não sei o quê, não sei o que mais, pronto, essas coisas bonitas todas. Mas depois ao acabar, não é? Depois ao acabar, exatamente. Mas depois chegou a um ponto em que também, pronto, também não sei se interessa estar aqui a falar muito disso, mas tipo, chegou a um ponto em que eu também, que eu, pá, lidei mal no sentido em que tipo, chegou a um ponto, aquilo era tão importante para mim, tão bom para mim, que eu caguei um bocado em mim, por mais irónico que isso seja. Então tipo, comecei, aquilo era a minha vida, a relação. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sabes o que quero dizer? Passou a ser aquilo e então deixei um pouco de viver a minha cena, tipo, a música ficou pendurada durante esse tempo todo, quase, estás a ver? Só mais para o fim que eu comecei a pegar na cena, tipo o álbum Pluto, né, que tu ainda chegaste a gravar connosco, que ficou ali em stand-by. Tipo, pá, uma data de merdas que eu dei por mim e tipo, isto não é culpa da outra pessoa, foi só mesmo tipo uma cena inconsciente Ou de mim. seja, Porque ela não tinha culpa nenhuma, foi mesmo só eu que. Sim, Foi uma escolha seja tua. consciente ou inconsciente. Então Ou pronto, seja, eu decidi esse caminho fodido de tipo. Pronto. Pronto, o que eu queria dizer é. Já me estou a baralhar todo. Que isso aconteceu e óbvio que a outra pessoa sente essa quase dependência da relação. A minha teoria em relação a isso, depois não sei se ela partilha essa mesma. Se bem que nós conversámos sobre isso agora há pouco tempo. E a pessoa sente isso e obviamente que se sente sufocada, estás a ver? Não, mesmo que não digas isso, as pessoas sentem a energia de tipo de dependência na relação e depois também ela se calhar já estava com outros interesses e não sei o quê, tranquilo. Pá, e cansou, pronto, foi uma relação que se cansou. Claro, Acho que cansou, a descrição perfeita desta relação é que foi, tipo, foi perfeita para a altura que aconteceu, deu asas a uma data de coisas incríveis, mas depois tipo, esgotou só, já não havia para onde pegar mais. Tipo, cada um fez o que tinha a fazer, cada um tirou o que tinha a tirar dali, pronto. E eu depois dessa relação acabar, bati mesmo muito mal na altura. Na altura passei, não sei se tu te lembras, não sei se tu chegaste a viver isso lado a lado comigo, mas lembro. sim, na altura nós éramos bastante. Sim, não é que nós não sejamos próximos, mas é tipo, nós somos Sim, na próximos. altura. Mas na altura lidávamos mais um com o outro do que lidamos sim. agora. Na altura estávamos Ah, mais. Mas e passei bastante mal. Eu lembro que na altura estava a fazer um trabalho. Estava com os Dois Brancos e um Preto. No lançamento do primeiro álbum deles. Sabes? Para quem não sabe, eu gravei e misturei as músicas dos Brancos e um Preto, que é um dos projetos mais divertidos que já fiz até hoje. E eu estava a ajudá-los na tour inicial do álbum, aqui com a malta da Toca. A Toca, que é a empresa do trabalho, ou no estúdio onde nós nos encontramos. Portanto, se precisarem de uma produtora, Toca Produções. Aqui para vocês. Obrigado. Pronto, então nós tínhamos ido fazer a cena da tour com eles. E eu lembro-me que a Ruth, que é a minha chefe, tipo, estava a par da situação. Eu devia estar mesmo num estado. Eu já não me tenho noção, mas eu sei que estava mal. E ela na altura disse: Não, tu vais-te embora. Tu não vais. Nós fomos fazer a data do Porto, no Art Club, e íamos para o Music Box em Lisboa. E eu disse: Não, eu aguento. Eu fui tipo tranquilo, tipo, faço de Lisboa. E a Ruth disse: Não, tu vais mais para a Madeira ter com os teus pais e ficas lá uma semana ou duas para ver se te recompões. E pronto, basicamente obrigaram-me a ir para a Madeira. Então eu fui para a Madeira e estive lá um bocado em retiro na minha cena.
Mas até aí tudo tranquilo, é só o heartbreak normal, vá, um bocado mais intenso, porque também foi uma relação um bocado mais intensa, foi proporcional, não é? Depois disso, meu caro amigo, aconteceu, começámos a fazer trabalhos, pronto, começámos a trabalhar imenso aqui na Toca, imensos trabalhos, inclusive, não sei se tu te lembras do Global Teacher Prize que nós fizemos na altura, Lembro perfeitamente. e a Casa do Cais, Sim, sim. que bateram ali numa altura, pá, estávamos a fazer os dois trabalhos em paralelo, vá, digamos assim. Sim, sim. E ainda eu a lidar com essas cenas, porque depois disso, depois de eu ter ido para a Madeira, tive que voltar para... Tive que procurar casa para ver sozinho, porque eu recusava-me ir para a casa da minha avó, que eu ia... Acho que fiz também a decisão certa. E agradeço muito aos meus pais pelo apoio financeiro que me deram na altura, porque eu não queria ir para a casa da minha avó, se ia sentir... Para mim era uma derrota gigante voltar para a casa da minha avó, que era voltar para trás. Sim, era estar E eu acho que isso foi, pronto, e foi assim o início de toda uma saga que por aí veio. Foi tipo, eu não queria ir para casa da minha avó, que estava, pronto, é uma cena, sentia que era uma derrota. Tipo, eu sentia que tinha que arranjar uma casa em Lisboa para viver sozinho ou com alguém. E arranjei uma casa, curiosamente, e pá, isto é ridículo e parece propósito, mas não foi. Tipo, só arranjei casa, puto, tu sabes isto, eu só arranjei casa na mesma zona onde eu vivia com essa minha ex-namorada, com essa minha namorada da altura, que é Campo de Ourique, né? Eu vivia com ela em Campo de Ourique, e depois eu estive à procura de casas enquanto ainda Madeira o tempo todo, e puto, e só ouvi a puta de um 3-0 a um preço minimamente bom, mas também um bocado ridículo, em Campo de Ourique. Sim. E eu vi aquilo e pensei, foda-se, que caralho, eu não posso, não tenho paz de ser que tipo... E eu tinha que voltar para Lisboa, porque tinha que vir trabalhar, não é? Tipo, pronto. Claro. Então lá fui eu para essa casa, que descobri eu, porque quando vais ver os anúncios onde dizem as moradas das casas, descobri eu que era literalmente 2 ruas abaixo da minha antiga casa com a minha ex-namorada nessa altura. Exato. Como deves calcular, não foi das melhores coisas de sempre. Eu gostava muito daquela casa, era muito pequenina, mas eu gostava muito daquela casa. Eu ainda cheguei lá era um T0 30 metros quadrados. Sim. Foda-se. Mas pronto. E então, eu para fazer o que é que fosse, ir ao Pingo Doce, ir tomar o pequeno almoço, que eu gosto, sou muito fã da minha padaria portuguesa, gosto de vez em quando ir lá tomar o pequeno almoço, para fazer o que é que seja, para sair de Campo de Ourique, tinha obrigatoriamente que passar à frente da casa que eu vivia com ela na altura. Não, obrigatoriamente. Puto, tinha assim, o caminho mais direto, pelo menos, vá. Pois, o caminho Sim. mais e depois direto também era. tem um bocado aquele sentido de masoquismo de quem saiu de uma relação que, pelo visto, não sei. Sabes o que eu quero dizer? Quando uma pessoa sai de uma relação. Só para ver se encontras. Exatamente. Sim. Eu sinto que também tinha um bocado dessa cena. E o que é facto é que aconteceu várias vezes. Tipo, não sei se nos cruzámos, não sei se chegámos a cruzar-nos mesmo, mas eu lembro-me de várias situações em que a vi e que, pronto, na altura ela já estava com outra pessoa, que aquela merda bateu assim um bocado mal. E eu aí descambei um bocado no que toca a relações amorosas, que foi a altura que eu percebi que sexo com amor é a melhor coisa do mundo. Porque eu envolvi-me com várias raparigas completamente sem amor, só mesmo naquela de compensar alguma coisa. E fui estúpido muitas vezes com algumas dessas raparigas, infelizmente, mas pronto, cada um aprende as suas lições, não é? E tudo isto, estou só a dizer isto tudo para contextualizar, para explicar o que é que aconteceu. No meio disto tudo, estávamos a mudar de estúdio, estávamos a ver para este estúdio onde estamos agora, estava a aparecer o Global Teacher Prize e a Casa do Cais. Certo. Ou seja, isto foram os passados. Primeiro mudámos para aqui, construímos o estúdio todo, não sei o quê, patatel, depois Casa do Cais e Global Teacher Prize ali a bater hardcore nessa altura. Este lado emocional que eu ainda demorei um bom bocado, eu acho que foi preciso para aí 1 ano para eu ficar a 100%, se calhar um pouco mais, em relação a esse assunto. Pronto. Putz, eu não sei o que aconteceu. Voltou a acontecer. Mas desta vez veio 30 vezes pior do que veio da altura do comboio. Pois, porque já estava tudo aí sentido, não é? Sim, estava ali toda uma cena. Nesse coraçãozinho e nessa cabeça. Putz, já não lembro qual foi a primeira vez que eu tive, mas eu lembro do primeiro grande ataque e não é mesmo ataque de pânico fudido que tive nessa altura. Que foi, tínhamos ido filmar à Plural, uma entrevista, uma atriz que eu não lembro do nome. Quando estávamos a voltar para Lisboa, que aquilo é em Bucelas, ainda é longe, ainda é tipo meia hora, 40 minutos de carro. Sim. Sentei-me no carro, puto. Do nada começa a ver. Sabes quando tens a visão afunilada? Sim. Pronto, comecei a sentir isso. Sentir-me, parecia que ia desmaiar ali no momento. Parecia que ia, mesmo, lá está, que ia morrer ali. Tive que pedir à equipa que estava comigo para parar o carro no meio da puta da autoestrada
para eu sair do carro. Eu não conseguia estar dentro daquele carro. E foi das coisas mais... Porque ainda por cima eram pessoas que eu não tinha muita confiança. Porque nós tínhamos várias equipas aqui na Toca e eu fui com aquela equipa que tipo, eu conhecia as pessoas, mas não tinha tanta confiança como tenho com outras pessoas aqui da Toca. Que então era o misto de estar a ter um ataque de pânico com eu não quero estar a transmitir isso às pessoas que tipo, não conhecem bem. Não sei se era por vergonha, era porque foi. Acho que toda a gente tem ansiedade, se calhar sente um bocado essa cena, tipo, não querer expressar quando está a ter um ataque, durante o ataque. Porque se calhar piora um bocado. Por exemplo, tu se tivesse um ataque de ansiedade, se calhar não sei se tu... Tipo, tu não vais dizer a alguém, tu tens um ataque de ansiedade. Digo eu não era capaz. Hoje em dia Sim. já digo. Yeah. Mas normalmente porque hoje em dia, imagina, quando às vezes vem a ansiedade, nomeadamente em concertos, ou em Pois é, tu tens festivais, essa cena, exatamente. ou sítios com muita gente. Quando começa a vir, eu já automaticamente consigo controlar, ou então eu basicamente saio dali para outro sítio qualquer. Ou seja, saio dali um bocadinho, vou a outro sítio qualquer, assim como melhor. Exato. Volto e obviamente faço uma luta interior. Claro. Estás a ver? E foi essa a minha cena. Eu só queria sair daquele carro. Eu estava mesmo tipo... Chegou a um ponto que eu pensei, pá, estou-me a cagar se eu não tenho conversa com essas pessoas, eu não vou... Pá, não sei. Eu não sabia o que aquilo ia dar. Sabia que estava-me a sentir mal para caralho. Achava que ia... Porque a mim, por exemplo, a ti, eu sei que te afeta muito o estômago, a ansiedade. Não é? Afeta o estômago. A mim, são os dois sintomas físicos. É estômago e tonturas. Sim. Pronto, a mim o que acontece é tonturas, não sei o quê, mas afeta uma cena que é muito fodida para mim, que eu sou uma pessoa claustrofóbica. Já não sou tanto quanto era, mas tipo, pá, faz-me confusão. Acho que qualquer pessoa, né? Mas tipo, não consigo respirar. A ansiedade a mim, o que me afeta é a respiração. Ok. Primeira coisa é a respiração. O estômago só aconteceu para uma ou duas vezes. Mas não, quando aconteceu no estômago não foi tão grave, porque eu até consigo lidar com o estômago. Não consigo lidar com a cena da respiração. Tenho um medo gigante de morrer sufocado, exatamente. Okay. E acho que é isso que eu acredito que é tipo o subconsciente. É tipo, sabes aquele armário do Harry Potter que os gajos abrem e aparece também ao medo? Sim, para mim a ansiedade é essa merda. Sim. O teu subconsciente escolhe aquilo que te mais assusta. Que é para tu teres que lidar com, não é? Exatamente. Tens que enfrentá-lo. Exatamente, mas pronto. E então pedi para eles pararem o carro no meio da autostrada. Tipo, estás a falar plena autostrada, puto. Não é tipo aquela autostradazinha que tens uma saída ali à frente. É mesmo tipo, não... era com aquelas barreiras de acrílico ou de vidro. Sim, mesmo tipo, pronto. Então eu expliquei-lhes assim muito por alto, pá, se vocês parem o carro estou-me a sentir muito mal. E eles bem confusos, não é? Porque é tipo, não vamos parar um carro na autostrada. Mas o que vale é que passado 2 segundos de conversa eles lá pararam o carro. Eu abri a porta do carro, puto, e encostei-me aos rails. Fiquei ali um bocado tipo, assim, foda-se. Depois disse assim, preciso de um cigarro. Sim, sou fumador. É um vício horrível, mas pronto. Disse, preciso de um cigarro. E eles disseram, não, porque eu depois expliquei, estava a ter que na altura já tinha consciência disso, porque já tinha começado a ter ansiedade, e comecei a descobrir mais sobre a ansiedade. Eu disse, estou a ter um ataque de pânico, pronto, disse-lhes isso. Eles assim, então, mas não fumas um cigarro, que isso baixa-te a atenção e piora a situação. Eu disse, não, caralho, acho que uma vez até te disse isso uma vez. Pois foi. Eu assim, não, caralho. Nós já discutimos porque isso os dois. A ansiedade é a coisa mais psicológica do mundo. Se o meu corpo acha que eu fumar um cigarro vai melhorar a puta da minha ansiedade, eu vou fumar agora um cigarro. Foi mais ou menos assim que eu disse isto. Pá, não sei se disse com esta agressividade toda, mas foi com este pânico que eu disse. E lá fumei um cigarro e ainda me deram um iogurte, que era por causa de açúcar, tipo, caralho, não sei o quê. Epá, e tive para aí 10 minutos ali no meio da autostrada, na berma da autostrada. E pronto, e esse ataque de ansiedade é capaz de ter sido um dos mais fortes que já tive até hoje. Depois lá trouxeram-me para Lisboa, cheguei a Lisboa, puto, eu quando cheguei a Lisboa, pensei que tinha levado um cheiro de porrada. Cheguei tipo 5 da tarde, tinha um jantar de aniversário, acho que de aniversário da namorada do meu irmão, que não fui, porque estava com uma moca de sono tão grande, tive que ir para casa dormir. Porque esgotei a mesma energia toda que tinha com aquela ataque de ansiedade. E pronto, isto o que é que acontece? Durante, na boa, 6 meses da minha vida, desde esse momento para a frente, eu todos os dias, e eu lembro-me, pá, a mesma fase horrível da minha vida, todos os dias de manhã à noite acordava não era em ataque de pânico, mas estava sempre no limbo de começar, estava sempre ansioso, sempre naquela cena da respiração mesmo. Eu não sei se eu já tinha-te contado até este ponto, mas tipo, estava sempre ali com aquela cena da respiração, tipo, nunca estava confortável. Eu não consegui, tive 6 meses da minha vida, todos os dias, que a merda, qualquer coisa que acontecia um bocado mais fora do normal, pumba. Eu lembro-me de falares disso. E bati mesmo mal com isso. Espera, deixa só, tipo, agora sim, só para... Sim. E foi esse tempo todo, tipo,
Pá, eu agora que lembro-me disso, eu lembro-me na altura, e só estou a dizer isto, só estou a dizer aquilo que vivi, aquilo que senti, porque gosto de acreditar que a cena que eu gosto muito neste podcast é que as pessoas vêm para aqui falar à toa sobre as suas cenas da cidade. E acho que depois, se calhar, as pessoas estão a ouvir, há de haver qualquer merda que uma pessoa ou outra diz, que as pessoas acham, eu também sinto isso. E de sentir esse conforto. Por isso é que eu estou a querer debitar todos os sintomas que senti, não é? Sim. E é bem importante a gente falar sobre isto, Claro. mesmo para Sim, e eu agora falo contar a sobre isto experiência, tranquilo, estás a ver? Sim. Mas eu lembro-me que estava todos os dias, eu assim, isso esta merda nunca mais passa. Isso eu fico assim para o resto da minha vida. Porque era todos os dias. Eu à noite para dormir, eu demorava horas a adormecer. Porque tinha medo, lá está, de não acordar, tipo, de ficar sem respirar, porque acontece mais vezes. Se eu durmo barriga para cima, eu tenho aquela cena da apneia de acordar sem respirar. Mas assim de vez em quando acontece. Mas já agora, hoje em dia, já consigo lidar melhor com isso. E lá está, tinha essa cena da respiração, dava sempre com aquela respiração assim meio, caralho, foda-se, tipo, não sei, é bem estranho. E tive esse tempo todo assim, e juro-te, eu lembro-me do pânico que era na altura, em filmagens da casa do Cais e não sei o quê, tipo, a achar que tipo, isto nunca vai passar. Vou ficar assim para o resto da minha vida. Esta merda fodeu-me mesmo os cornos. Eu lembro-me de pensar isto. Esta merda fodeu-me mesmo os cornos. O que é que eu fiz para isto acontecer? Puta, é uma sensação de desespero gigante. Puta, eu na altura estava mesmo, tipo, achava mesmo que nunca mais ia voltar ao normal. Estás a ver? Às vezes ficava, tipo, gostava só de lembrar-me do que é que era quando não tinha ansiedade. Estás a ver? Ok. Era uma cena mesmo hardcore, não sei se estou aí demasiado deep, mas era mesmo uma cena mesmo fodida. Eu sei. E foi não ali uma há- altura mesmo. Pá, depois chegou a um ponto que também tive ajuda de pessoas próximas de mim, que lá está, eu falei. Depois, Isso pá, é chegou a um ponto em importante. que eu tive que começar a falar com as pessoas. Não, mas tu foste procurar ajuda profissional? Mais ou menos. Então. Ou seja, Ou mais sim ou ou menos. Não, no sentido em que a pessoa com quem falei tem curso de psicologia. Ok. Pronto. Mas não foi consultas. Ok, ou seja, não foste a um psicólogo, Foi uma pessoa que é formada em psicologia. uma pessoa que é formada Que é em a minha amiga. que é formada em psicologia. Mas eu, por acaso, isso acho muito importante. Tipo, ir a um psicólogo é das melhores coisas que antes de ter ansiedade e o caralho, no secundário, houve uma altura ali nos meus desejeitos emocionais e amorosos, disse aos meus pais que queria ir para uma psicóloga porque, por acaso, agora que penso para trás, realmente fui muito adulto nessa altura, foda-se. Dizer aos meus pais, olha, quero ir para um psicólogo porque quero uma pessoa neutra para falar. Que é importante termos uma pessoa neutra para falar na nossa vida. Que é uma pessoa completamente fora, uma pessoa sem qualquer tipo de julgamentos. E isso soube mesmo bem. Eu acho que um bom psicólogo, se tiverem dinheiro e coisas, eu não sei se tipo se existe alguma cena tipo psicologia de psicólogos tipo do Estado ou assim mais barato. Existe uma cena assim desse género? Ou é tudo privados? Bem caros? Não, eu acho que há. Não, é assim, Tipo de consulta. há psicólogos, atenção, há psicólogos nos hospitais, não é? Ok. Só que o problema é que tens que marcar uma consulta nos Pois. hospitais e depois tens que. Pá, mas se isso for a estás em única fila de solução das espera. pessoas têm, acho Pronto. que já é bom, estás a ver? Mas atenção, e é isto que é, há soluções mais baratas. Uma delas foi a que eu recorri, porque eu na altura também não tinha muito dinheiro. Quando eu realmente chegar a um ponto da minha vida e que eu disse, eu não aguento mais isto, eu quero arranjar uma solução, e fui à procura de um psicólogo. E como também não tinha, porque andei a ver uma data de opções, e as opções eram tudo de 50 euros para cima e de 60 euros, e eu como não tinha essa possibilidade, não é? Porque eu já trabalhava e não conseguia pagar tanto dinheiro para um psicólogo. Encontrei um sítio que se chama Oficina da Psicologia, que é um grupo de psicólogos que fazem consultas mais baratas, que cobram, custa 30 euros cada consulta, mas são eles que te atribuem o psicólogo. Ou seja, tu vais lá, falas com eles e dizes assim... eles fazem uma espécie de... Este gajo é para ti. Exatamente. Ou seja, eles é que te atribuem o psicólogo. Ou seja, não és tu que... Normalmente quando tu vais procurar um psicólogo, tu vais porque tu falaste com alguém que diz, olha, vai este psicólogo. É como um médico. Muito bom, puto, eu não sabia disso. Médico, não sei o quê, E então é isto que é a Oficina da Psicologia. Pagas 30 euros, é 30 ou 32 euros, pronto, e eles é que te atribuem um psicólogo. Tu falas com eles e dizes assim, olha, eu gostava, mas pronto, eu só posso pagar as consultas mais baratas. Eles dizem, ok, sim senhor, pronto, e a gente é que lhe vai atribuir o psicólogo. E é um psicólogo que eles tenham deles. E eu tive muito, quer dizer, não sei, é assim, não sei se foi muita sorte, se foi muito azar, porque eu também não tive outras experiências com psicólogos, portanto só fui àquela.
E posso dizer que foi muito É incrível, bom. puto. Foi a melhor coisa, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida Uhum. para lidar com a ansiedade e realmente conhecer-me a mim. Pronto, foi quando eu ganhei consciência de mim, não é? E ganhei consciência do meu problema e ganhei consciência da pessoa que eu era, não é? Foda-se, isso é incrível, puto. Isso é incrível. Desculpa, tenho. Não, mas é, Porque ou é seja, isso mesmo, é isso mesmo. E foi isso, foi tipo assim uma chapada, tipo pá! Estás a ver? Exatamente. Pronto, o que é que tu estás a fazer à tua vida que estás a levar uma chapada gigante? E foi aí que eu decidi mudar. E mudei, não foi radicalmente, mas mudei Sim, um processo. os meus hábitos. Ou seja, Mudei. basicamente entraste num processo de mudança. Exato, foi Exatamente. tudo. Ou seja, mudei a minha maneira, os meus comportamentos para com as pessoas, os meus hábitos alimentares, deixei de fumar. Foda-se, se soubesse. Pá, desculpa, Galvão, mas tu na altura eras muito gordo mesmo. Pois era. E agora estás aí É uns verdade. belts. Não, tipo, não, ainda é um Pá, processo. tu feste mesmo bem. Feste mesmo bem. Ainda é um processo. Feste mesmo bem. Pronto, ainda é um processo, mas eu sinto que essa ajuda Uhum. foi preciosíssima. Claro. Preciosíssima. E ajudou-me a moldar-me. O mais importante disto foi eu aprender e conhecer-me a mim próprio. Foi eu aprender É isso mesmo, puto. o que é que eu tinha que fazer para acabar com este problema. Yeah. Estás a ver? E conhecer-me a mim próprio. Foda-se. Quem é que eu era? Conhecer mesmo quem é que é o Tiago. Tu acho que Estás a nunca me ver? tinhas dito isso? Acho que nunca me tinhas dito isso. Porque isso agora está-me a dar tipo. Porque eu tenho sempre medo de falar sobre este tipo de coisas e dar a minha opinião sem. Neste caso as pessoas não estão necessariamente a pedir a minha opinião. Normalmente eu quando falo com as pessoas pergunto sempre: queres saber a minha opinião? E depois Sim. aí dou a minha opinião. Sim. Porque acho que é presunçoso e intrusivo uma pessoa achar que vai dizer só tipo. Meter-me a falar de um assunto tão sensível com uma pessoa, tipo, agora virar-me para ti e dizer assim: o teu problema é este, caralho. Sim. Tipo, tu tens todo o direito, não estás receptivo a isso, estás a ver? E obviamente Claro. que eu até posso fazê-lo, mas eu não gosto de fazê-lo sem ter a autorização das pessoas. neste tipo de assuntos, pronto, digamos assim. Mas isso só me prova o quão real isso é, porque imagina, o que é que me tirou daquele loop fudido de 6 meses, a ansiedade fudidona? Foi exatamente o mesmo tipo de processo. Eu na altura, na altura comecei a. Eu era sempre fui muito cética, mas pronto, na altura comecei a ver uma data de coisas assim mais esotéricas a nível do universo. A internet pode ser o nosso pior Sim, inimigo. não, nestas mas coisas. estou a dizer isto no bom sentido, estou a dizer no bom sentido. Comecei tipo. Sinto que nesse período. Estou a dizer isto com a consciência que sei que há pessoas que provavelmente não acreditam nessas coisas, mas também não têm que acreditar. É uma cena. Não. Cenas assim mais esotéricas, digamos assim, a nível Certo. de espiritualidade, todas essas coisas. Pronto. E entrei assim num processo muito grande de olhar para o interior, que foi exatamente o que tu fizeste. Foi olhar para o teu interior e perceberes o que é que tu tinhas em ti. Tipo, o que é que está ali? Porque é que estás assim? Porque tem que haver uma razão. Para tu estás... Eu, naquele caso, tinha que haver uma razão, porque eu sabia qual é que era, né? Mas tipo, tenho que perceber, tenho que ir ao fundo da questão, resolver esse problema dentro de mim para curar essa merda. Tipo, eu estava mesmo a um ponto que estava mesmo, estou farto disto. Eu achava mesmo que ia ficar assim para sempre, tinha que fazer alguma coisa. Foi mesmo tipo chegar a panelas que estou, foda-se, estou farto desta merda. E entrei ali num processo um bocado à toa, em que tipo comecei a descobrir nada de coisas a nível espiritual e não sei o quê, tipo, não deem drogas, sei se vocês estão a pensar. Foi só mesmo uma cena de descoberta espiritual, é uma cena que eu agora, hoje em dia, ligo muito. A cena do universo e de coisa. Pronto. Levem isto como quiserem. Mas pronto. E de facto é que comecei a mudar, uma data de comportamentos em mim, comecei a perceber uma data de coisas em mim e comecei a resolver dentro de mim estas coisas que eu te expliquei agora há bocado, quando saí da relação, que já com a visão de fora sei exatamente, não sei exatamente, mas sei o que é que fiz que me levou que me levou a mim na relação àquele estado, estás a ver, àquela cena, e enfrentei uma data de coisas. Foi há muitos dias que foi muito fodido enfrentar-me com uma data de coisas minhas, porque eu sou o filho mais novo, né? E desde miúdo que sempre fui muito mimado. Sempre fui, meus pais são os queridos, eu amo muito os meus pais, mas não é mas é tipo, pronto, sempre fui muito o filho privilegiado, digamos assim.
E tipo, e fazia muitas birras quando era puto, era um puto impossível, era mesmo um puto estúpido do caralho, que é assim como se chama. E tipo, e comecei a lidar com essas coisas. E quando eu digo lidar, é tipo, é só literalmente pensar sobre essas coisas. Inclusive fiz algumas meditações. E pá, puto, foi das melhores coisas de sempre. Por isso é que eu digo, por isso é que eu agradeço a essa minha ex-namorada. Mesmo que ela não foi. Mas agradeço ter acontecido a relação e acabar como acabou, Sim. porque Ter explodiu havido com uma todo data isso, de não é? merdas que me levou ao ponto tão mau de que eu decidi que ia resolver alguma coisa em mim. E mudei a minha visão de tudo, da vida em geral, 180 graus. Ok. Puto, pá, obviamente que ainda tenho alguns traços, mas acho que há coisas que também depois não dá para mudar, mas traços a cena de ser mimado, a cena amorosa, de saber lidar melhor com a cena, se bem que a cena amorosa ainda está é um processo em construção. É um caminho, não é? Sim, não, é tudo um caminho. Lá está, e não foi imediato, estamos a falar que isto foi tipo 1 ou 2 anos desta brincadeira. De 1 ano, não foi 2 anos. Não foi 2 anos, foi que já estou em Alvalade aqui, viver em Alvalade há 2 anos. Pronto. Que ainda é um processo que eu considero que está a decorrer. Pronto, é isso que eu quero dizer. E que depois foi a altura que eu aproveitei para escrever o álbum, não sei o quê e tudo mais. Vou aproveitar mais uma vez para fazer um plug ao álbum, porque o álbum de facto é mesmo tipo. Tem a ver com esta transformação que eu assumi nessa altura da minha vida. E a cena é que eu depois comecei a perceber todos os mecanismos do que é que disputava. Comecei a ter noção do que é que me causava ansiedade. Comecei a lidar logo melhor com a ansiedade. Tipo, sempre começava a dar assim porque eu depois entrei numa fase em que eu sempre que eu entrava em carros começava a ter um ataque de ansiedade. Ok, pois eu lembro-me disso. Eu não conseguia estar dentro de carros de janelas fechadas mesmo. Sim. E batia mesmo, fazia-me uma confusão. Isso até há muito pouco tempo. Essa fase passou agora há pouco tempo. E pá, fui sabendo lidar. E lá está, eu pessoalmente escolhi o caminho de ridicularizar a ansiedade. Ajuda-me imenso a ridicularizar. Tanto que hoje em dia, para mim, é tipo, a ansiedade para mim, eu gosto de dizer que é tipo aquele irmão mais novo chato. É tipo, pá, está calado. Estás a ver? Tipo, é assim que eu gosto de que eu assumo a presença da ansiedade na minha vida. Acontece, mas tipo, acontece ali um bocadinho, começa ali, tipo, e eu já sei, eu estou a reconhecer esta merda, sabia que isto é, tranquilo e passa-me. Pá, e acho que é mesmo isso. Eu não sei se isto é igual para todos, mas pelo menos para mim e para ti estou a ver que foi mesmo um processo Foi, sem dúvida. de cura interior, de perceberes o que é que te move, o que é que que bloqueios é que tu tens na tua vida, o que é que tudo a nível emocional que tu possas mexer, puto. E tu no teu caso também melhoraste muito depois disso. Melhorei. Porque eu, para mim, no meu caso, é um bocado como tu, mas de maneira diferente. Porque eu sempre fui. Ou seja, o meu maior problema da ansiedade foi a minha família. Ou seja, o facto de eu ter crescido numa família em que o meu pai, como sempre foi muito rígido e não sei o quê, como nunca houve um grande espaço para, estás a ver? Para me expressar ou para falar, ou seja, eu sempre fui muito criado à base do medo. Medo das coisas, medo em geral das coisas. Isso mexia muito com a tua cena de emprego e o caralho. Isto mexeu tudo, estás a ver? Isto sempre mexeu muito com tudo aquilo que eu faço na minha vida. Portanto, eu tive que aprender a perceber isso e mudar isso. Agora, a verdade é esta, que é isto não é assim do dia para a noite e ainda está a ser. Portanto, isto é um processo gradual. É um processo que está muito melhor. Eu obviamente é assim. Eu já falei isto já nos outros e é sempre importante dizer que a ansiedade é uma coisa que está connosco e há de estar connosco para o resto da vida. Agora, há aqui sim, há de estar. Ou seja, tipo... há de estar no sentido em que tu hás de ser sempre. Porque
há coisas que tu Sim, não é daquelas consegues coisas mudar. tipo, em se ti, calhar estás é a uma ver? cena, acho que, por acaso, acho que tem a ver com isso Ou também, é seja, uma cena de personalidade, se calhar. É isso, E faz parte da que tua tipo personalidade. Estás a pode ver? estar sempre. Mas que é curável. É curável. E depois é assim: há pessoas, por exemplo, agora estava-me a lembrar no caso da Carolina. A Carolina diz que tipo a ansiedade foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Então. A ansiedade, para mim, porque Porque disputou essa cena de transformação. Exatamente. Olha, por essa mesma lógica, olha, um aplauso à sua dona Carolina, por essa mesma lógica, nesse sentido, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque se eu não fosse uma pessoa ansiosa, ou melhor, se eu não fosse uma pessoa ansiosa, não, se eu não tivesse um ataque de pânico tu nunca ias perceber esses problemas em ti. eu nunca iria mudar isto em mim. E hoje provavelmente era capaz de ser um gajo. Sim. Pá, não. Diferente. Eu acredito muito mesmo muito, lá está, levem como quiserem, acredito muito que as coisas acontecem por uma razão. Exato. E eu sinto que todos nós chegamos a esse ponto na nossa vida em que algo nos obriga a mudar. Ou seja, quando eu digo mudar é num sentido de evolução. Sim. E é uma escolha nossa, ou seja, não é uma cena tipo, não é tipo destino que está pré-definido e o caralho. Tu podes escolher se queres mudar ou não. Claro, exatamente. Exato, podes escolher. Isto agora parece bem o. Como é que se chama aquele gajo dos livros? O gajo que foi para o meio do deserto? Para o meio do deserto? Que faz aquelas frases feitas e não sei o quê, que também leva a escrever os livros. Sim, o Gustavo Santos. Gustavo Santos. Isto parece bem o Gustavo Santos. Estás a ver? Mas há aqui uma coisa que é verdade, que é, imagina, tu tens o poder de tudo. Claro que sim. Mas é verdade. Sim. Tu tens o poder de tudo na tua vida. Sim. Portanto, se tu estás mal com uma coisa, ou se tu não gostas de uma coisa, porquê é que a tens de estar a fazer? Exatamente. Cabe-te a ti simplesmente dizer que não e mudar. Claro, e tem uma cena muito bonita nessa cena que chamamos de vida, há uma coisa muito bonita. Eu estou a falar isto, eu não quero dar a entender que sou um expert desta merda porque não sou. Não, como eu disse, ainda estou a meio do meu processo. A meio ou no início, não faço a puta ideia. Estou no processo. Acho que a vida toda é um processo. A vida toda é um processo. E é o que é, e é a parte. Assim, muito honestamente, é a beleza que eu vejo na vida, é essa mesma. Mas isso é que é o importante. A beleza é assumir e perceber que isto é um processo e que fazemos parte de um processo e que estamos a construir a nossa caminhada. Eu, muito honestamente, mesmo que isto tudo depois não signifique nada. Ou que seja só em vão, no sentido em que tipo, depois morremos e acabou, estás a ver? Sim. Mesmo que seja isso, mesmo que seja uma cena que tipo, pá, foda-se, eu estou aqui, ao menos que faça alguma coisa da minha vida. Percebes o que eu quero dizer? Tipo, estou aqui e essa cena, eu vivo em plena consciência com a cena de que isto é um processo que eu estou disposto a fazer, mesmo sabendo que se calhar depois no final é como se nada tivesse acontecido. Estou-me bem a cagar. Só sei que este momento agora sabe-me bem viver estas coisas, estás a ver? É tão simples quanto isso para mim. E a coisa mais importante, que é isto que eu falei no meu primeiro episódio, onde eu conto a minha história, e que para mim acho que foi o que me fez baixar sobretudo e parar de ter ansiedade constante, que é eu descobrir, ganhar, ou seja, gastar o meu tempo a fazer coisas que eu realmente me dava prazer fazer. Pá, foda-se. Sim. Ou seja, não passar o tempo nas redes sociais, não me deixar consumir pelas redes sociais, não me deixar consumir pela quantidade de informação abusiva que existe. Uma relação moderada com as redes sociais. Acho que é importante, principalmente para quem tem negócios online ou bandas, no meu caso. Pá, eu tenho que ter uma dose de redes sociais. Mas imagina... Mas gosto das redes sociais. Mas eu por acaso no outro dia recebi aquela notificaçãozinha de tempo que ele diz-te quanto tempo é que tiveste no teu telefone na semana. Sim. E por acaso fiquei bastante contente. Sabes quanto tempo é que eu tive uma semana inteira no telefone? Eu não sei como é que isso se vê. Não, o gajo disse-me automaticamente. Ah, é? Yeah. Acho que numa semana inteira tive tipo 40 minutos nas redes sociais. Sério? Yeah. Isso é bom. Yeah. Fiquei bem contente. Não tenho noção se isso é acima da média, se é abaixo da média, mas vi aquilo e fiquei tipo, sabes, não estou agarrado à cena. Há pessoas que fazem... Passam bem sim, tempo. Sim. Mas lá está, eu acho que isso também é um problema, não é? Porque o facto de tu veres a vida dos outros e veres aquilo que não tens e ver aquilo que tu, não é? Sim, causa-te uma certa... Causa desconforto. Sim, causa desconforto. Portanto, eu para mim, das coisas que mais me ajudou, ou melhor, não foi das coisas, foi a coisa que mais me ajudou, foi despender tempo a fazer aquilo que eu gostava de fazer. Sim. E que eu queria fazer. Pronto. Só que eu tenho este problema, que o António já sabe, que é, eu sou uma pessoa que caga ideias. Eu cago bem ideias. Espera, deixa-me dizer as minhas palavras. O Galvão tem uma coisa que eu admiro e que me irrita imensamente. Que é o Galvão tem ideias muito boas, inclusive este podcast, que foda-se, pelo menos este conseguiste andar com ele para a frente. Inclusive a imagem tónica também.
Sim, sim, sim. Que A imagem que é tónica foi grande o que me nome, ajudou. diga-se. A imagem- Pronto, o Galvão tem ideias muito boas. Só que muitas vezes não passa disso. Não é muitas O Galvão vezes. é aquele gajo que tem ideias muito boas, ponto. Yeah. E depois não faz grande coisa em relação a isso. E eu sempre lhe dei na cabeça, pai, 20 mil vezes na nossa relação de amizade, que eu te disse: caralho, Galvão, foda-se, tens ideias boas, faz isso. Eu lembro que houve uma altura que tinhas metido na cabeça que querias fazer um documentário do caralho. Esse documentário ficou na praia. Não, mas está escrito. Está escrito. Então, Está escrito as guidelines, pronto. Está escrito as ideias e o que eu queria fazer. Pá, só que depois é aquela coisa que a pessoa depois quer fazer as coisas, mas depois não acontece, porque dinheiro, pessoas. Está bem, mas ou seja, independentemente disso tudo, eu acho que é mesmo muito importante quem tiver a ouvir. Quem tipo, pá, eu não sei, as pessoas que ouvem isto são pessoas que têm ansiedade, que já tiveram ansiedade, se estão coisa, não sei, tipo, não sei se tens essa noção. Não sei ainda, quando isto sair, logo veremos. Ok, está bem, pronto, tranquilo. Mas Então, eu gostava que sim, ou seja, é o meu objetivo é, se as pessoas que ouvirem isto pelo menos dê para, não é ajudar, mas pelo menos dar um conforto ou um reconforto a Sim, é alguém. isso. Mas- E pensar que, pá, não estou sozinho. Claro, no mundo. sim, epá, isso não estão de certeza. Porque então isto hoje é, em dia, tipo... porque isto é bué, e eu acho que eu senti, o António também sentiu, e as outras pessoas com quem eu falei que sofrem de ansiedade também sentiram. que isto é um... Isto é uma coisa que é, quando nós estamos a passar por isto, deeply, mesmo lá no fundo, a nossa sensação é que nós estamos sozinhos. E que não há mais ninguém à nossa volta, e que nós estamos no fundo do poço. Exato. E que aquela vai ser sensação difícil. que eu disse, que é tipo, eu acho que essa Estamos na merda vai merda. ficar sempre... A sensação que estamos na merda. Pronto. Sim. E a verdade é que não estão. E se eu conseguir contribuir com este podcast, é o meu único objetivo. É Claro. por menos ajudar essas pessoas a contribuir e a dar-lhes alguma força e motivação para Sim, e de certa procurarem forma, ajuda ou seja, e isto é uma quererem cena fazer que eu, mudar a muito sua honestamente, vida. acho que é um bocado win-win para ti, que é da mesma maneira que se calhar tu ajudas pessoas e pá, isto é um assunto que muito honestamente tem potencial para espalhar, estás a ver? Este podcast eu acho que tem, muito honestamente, acho que tem todo o potencial para ser uma cena que funcione bem, porque é um assunto muito real, as pessoas vão ligar-se com isto e pelo meio ajudas uma data de gente, seja quem Eu pá, gostava. mesmo que ajudes só Eu uma gostava. pessoa. Eu se conseguir já ajudar fizeste uma a tua pessoa, já fico E ajuda-te já a fico ti bem feliz. também, porque no processo disto tudo, tu estás a viver o mesmo processo que as pessoas que estão a ouvir este podcast vivem. Sim. E até os próprios convidados que estão Eu- a falar eu sobre luto- isso, estão a eu ouvir, luto estão a contra a receber ansiedade todos feedback os da dias. outra pessoa, estão aqui numa troca bastante boa desse tipo de coisas. E pá, eu só queria dizer, se eu pudesse dar dicas, obviamente que Pô, cada caso é um caso, é uma das era perguntas. isso. Ok. Era uma porque entretanto a gente perdeu-se aqui nas Sim, perguntas e a Já vamos conversa já aqui em- foi, já Também também já 87 minutos de conversa. não vamos nada em Vamos, 87 sim, senhor. minutos. Está aqui a contar no Sr. Pro Tools. 87 minutos? Boa sorte a editar isto, Galvão. É tudo o que eu te digo, desculpa. Caramba. Perdoa. Mas pronto, 87 minutos de conversa. Pronto, não interessa, vamos embora. em média, quanto é que costumam ter? Pá, 1 hora. 40 minutos, caralho. 1 hora. O da Carolina, por acaso, até agora foi o maior, que foi 1 hora e 1/4, acho eu. Já ganhámos isso. Já ganhámos isso. Foda-se. Ah, Foto, Carolina. então, o que... Estou a Um beijinho brincar. para a Carolina. Beijinho para a Carolina. Eu gosto muito da Então, Carolina. o que me leva aqui a fazer, entretanto estou aqui a olhar para as perguntas, e vou-te deixar aqui com uma penúltima pergunta, porque a última pergunta, eu normalmente gosto sempre de fazer esta pergunta às pessoas, porque as pessoas gostam sempre. É o teu, o que é que dizem os teus olhos? Não, nada isso. disso. Esta pergunta é: que conselho darias a quem está a passar pelo mesmo problema? Ok. Vou dar o meu conselho, que lá está, é subjetivo. Eu houve uma vez alguém que disse: se os conselhos ajudassem, vendiam-se. Percebes? Mas que há de ajudarem em alguma coisa. Ou seja, cada um caso é um caso, mas de facto é que há muitas coisas em comum em todos os casos de ansiedade que eu conheço, pelo menos. Tipo, pontos ou seja, cada um com a sua variação, mas tipo, há ali cenas-chave que são iguais, vá. Portanto, vou dar as minhas opiniões em relação ao assunto. A cena mais importante, para mim, é esse exercício de olhar interior. Pá, façam como quiserem. Façam através de meditação. Façam só, tipo, estarem, tipo, sentados ou deitados no vosso quarto a pensar sobre as vossas coisas. Tipo, cada vez que vivem uma emoção, imagina, muitas vezes quando eu me irrito muito, que eu sou uma pessoa que, acho capaz de não ter visto uma vez irritado, mas eu sou uma pessoa que Já te vi. mas eu sou uma pessoa que raramente se irrita.
mesmo, tipo, irritar. Já te vi irritado e já te vi irritado comigo. Sim. Mas isso contigo. Não, pronto. Sou uma pessoa que me irrita muito dificilmente, pá. Pronto, é isso que eu quero dizer. Mas sempre que vivo qualquer tipo de emoção, seja estar irritado, seja tipo um heartbreak qualquer, uma coisa qualquer, a primeira coisa que eu faço é tipo, foda-se, porque é que eu me estou a sentir assim? O que é que nessa situação disputou isto? Isto especialmente quando eu sinto que não estou a ser correto. E mesmo estando a ser correto e não sei o quê. Tipo, rever a situação e pensar o que é que me fez sentir isto, porque é que eu estou a sentir isto, e tipo, pá, desconstruir mesmo a cena, tipo, analisar ou desmiofrar ali a cena. Exato. É o parar hardcore. e observar, não é? Exatamente. Isso para mim ajuda-me imenso, não só a lidar com as emoções que depois eu acho que evita que elas se acumulem para disputar ataques de ansiedade. Percebes o que eu quero dizer? Porque a ansiedade para mim é tipo, é uma panela de pressão a arrebentar, é uma data de coisas que vão acumulando e depois chega ali a um ponto que é só chegar lá assim, pink, e aquilo vai com o caralho. Exatamente. Estás a ver? Exatamente. Acho eu. Também não sou nenhum expert. Não, mas eu também não acho sou que nenhum sim. expert, Eu também acho que baseado sim. naquilo Eu que eu concordo vivi. contigo, ou seja, porque a minha experiência também foi por aí. Sim. E outra cena, isto é muito fácil dizer, obviamente, mas é difícil fazer esse olhar interior. É muito difícil. Pá, pois, Porque tu obrigas-te a confrontar com coisas tuas que tu não curtes. Não, mas Sabes uma cena que me disseram uma vez que me marcou até hoje e eu disse até hoje, eu vivo sobre isso. Normalmente, quando uma coisa te irrita numa pessoa, normalmente, não é sempre. Não sei se é sempre, mas na grande parte das vezes, no meu caso, é. E no de outras pessoas. Normalmente, sempre que alguma coisa numa pessoa te irrita, é porque essa pessoa está-te a fazer espelho de uma cena em ti que tu não gostas. Faz sentido? Ok. Interessante. É deep. Não, mas dá que houve uma pensar. vez disseram-me isto e eu fiquei Dá que tipo. pensar. Eu fiquei, espera lá. E depois de repente comecei a pensar nas merdas que eu sei que me irritaram e não é que era verdade. Cenas, comportamentos que eu já tive ou que tenho e que não gosto muito. E Ok, isso é pronto, interessante. e é esse tipo de pensamento que eu gosto de praticar, tudo o que é a nível emocional, não sei o que, não sei o que mais. Outra cena que eu descobri agora há muito pouco tempo, que o Galvão já falou aqui, que eu acho bastante importante, é pá, não precisam de entrar em putas dietas fodidonas da vida, mas o que é facto é que a alimentação minimamente cuidada, não estou a dizer tipo aquelas cenas regradas que vocês não podem nem mexer o dinho mendinho. Sim, Mas cena, pá, como aquelas dietas de agora do Instagram pá, e não sei o quê. não, mas tipo comerem Cupão da Prozis, 100%. exato, 10% não, desconto. mas tipo as pessoas comerem tipo, pá, evitarem comer merda, porque se pensarem, foda-se, isto é bem lógico, isto dito assim é bem lógico, se pensarem, a comida é a nossa gasolina, caralho, como é que vocês estão à espera que o motor funcione se vocês não metem lá gasolina de jeito? É ou não é? Exatamente. Eu acho, eu não sei se fui eu que te disse essa frase, porque eu vi uma vez essa frase num Não, documentário. quem me disse essa frase foi a Valéria uma vez. Ela disse, Foi? a Valéria Carvalho, beijinho para a Valéria Carvalho. Eu vi precisamente esta frase num documentário, eu já não sei se foi o What's the Health da eu lembro que tu Netflix, fazes ou isso. foi Mas outro, sim. que foi uma frase que me ficou para o resto da vida, que é: nós gastamos tanto dinheiro, não é? Uhum. Tu és capaz de gastar 5 ou 4 euros por litro para pôr a gasolina mais cara ou o gasóleo mais caro que está na Exatamente. bomba, porque não queres que o carro se estrague. Mas és capaz de gastar. Mas ganda triple ópera para os Não é? pela boca abaixo É mesmo. pá, meu, é tipo. O que é não a quer mesma dizer que não possa merda, acontecer. meu. O que É a não quer mesma dizer que não cena. possa acontecer. Pode Não, acontecer. Não, mas mesmo a opção no supermercado. Tu és capaz de comprar. Imagina, imagina que tu vais comprar carne. Isto agora é um exemplo. Sim. Tu tens a carne que é de origem agrícola, mas não isto, vamos a falar dos frangos. Portanto, tens o frango de aviário, não é? Que cresce Sim, no meio de ali. bactérias e todos enjaulados dentro de um Toda essa armazém, indústria. não é? Sim. Ou tens a opção de comprar frango que é criado no campo. Uhum. Mas um custa 10 euros o quilo e o outro custa Mas a cena é 2,25 eu até certo euros o ponto quilo. Tu vais àquele, ou Sim. do aviário, porque é o mais barato, percebes? Claro, mas pá, obviamente depois é assim um bocado acessível, porque obviamente se calhar há pessoas que pá, não têm outra opção, puto. Se calhar as pessoas tipo, têm que levar o mais barato. Quando não tem Puto, opção... tu e eu já passamos por isso. Puto, já tive que Claro, almoçar por €1. Aqueles noodles do continente por €1. Eu sei! Já me deram aqui uma conchinha de amor muito importante. Todos nós já passámos por isso. Agora, se tu tens a opção E aquilo, de fazer essa faz escolha... horrivelmente mal. Claro! Mas- Se tu tens a opção... Se tu tens a opção, tens a possibilidade, Sim. não é? De poder fazer essa Sim. opção... Pá!
Mas, ou seja, eu só quero dizer, tipo, não precisa de ser uma cena de ditadura, estás a ver? Por exemplo, eu e o Pedro, tu sabes, por isso é que eu estou a dizer que foi recentemente, eu e o Pedro agora há pouco tempo decidimos mudar a nossa alimentação. Pronto, e começar a fazer exercício, pronto. Uma cena que, pá, que eu nunca experimentei na vida, entrar numa cena destas, e que de facto está a ser incrível. E a cena é que eu não estou proibido de nada, eu posso comer o que me apetecer. Isso é a coisa mais importante, que é não haver um fator de proibição. É tipo, eu não me proíbo nada. No outro dia fui ao aniversário da minha avó e comi engana bolo, folidão, e fiquei contente da vida, tranquilo. Mas Sim, durante o meu dia-a-dia... Sim, mas durante o meu dia-a-dia... Ou seja, é esporádico. Claro, ou seja, sim. não é uma coisa constante. Sim, não é? obviamente que tipo, não vou depois no dia a seguir comer outro bolo ou um chocolate ou o caralho que o foda, não é? Mas tipo, Sim. estou a dizer que tipo, durante o dia, os meus dias normais, pá, tenho consciência daquilo que como, mesmo que se calhar, imagina que vocês têm uma cantina no trabalho, imagina, é uma possibilidade. E se calhar não têm muita hipótese de escolha naquilo. Pá, dentro daquilo que lá está, escolham o melhor que houver a nível de saudade, mas que ao mesmo tempo vos dê aquele prazer de comer. Percebes o que eu quero dizer? Depois há outra coisa, desculpa dizer-te que eu agora lembrei-me, que é um grande problema que nós temos. Eu não sei se somos nós portugueses ou da sociedade em questão, mas eu acho que também a nossa cultura também fomenta muito isso, que é nós comemos muito. Sim, pá, acho que isso acho que isso há em todo lado, qualquer cultura. E eu acho que isso também não nos ajuda. Porque nós temos bué, e eu vejo isto pela minha família e vejo isto pela opá, sim, é mesmo uma cena. Sobretudo pela minha família, que é o que eu mais conheço. É uma cena tuga. Nós só paramos quando estivermos cheios, empaturados. Só sai daqui quando não me conseguir entrar daqui, caralho. É uma merda. Não, mas isto sim. não ajuda nada ao nosso sistema. Seja a nossa cabeça. Sim, mas isso são tudo merdas que, pá, mesmo que tu vives isso a tua infância toda, depois tu consegues descolar disso facilmente depois. Quando um gajo está a sofrer de ansiedade, man, eu quando estava com lá está, com ansiedade e com... Aquilo já era mais depressão do que ansiedade. Mas quando eu estava nessa altura fodidíssima da minha vida, eu quando comia muito, eu sentia-me bué de mal, mano. Eu sentia-me ainda com mais tonturas, sentia-me bué de pesado, não me apetecia fazer nada, tipo... Sim. Man, era horrível. Claro. Mas a cena é essa, porque eu só queria fechar ali porque isto é muito importante, porque as pessoas acham que comer saudável, imagina, este exemplo que eu dei da cantina. Tens de escolher a melhor opção que houver lá a nível de saudável. Vá, tipo, imagina... Se houver lá uma cena, mesmo que seja porco, para quem come carne, grelhado, certo, pá, é melhor do que se calhar comes a lasanha de carne. Percebes o que eu quero dizer? Porque o porco foi grelhado, tem aquela cena que a gordura depois cai toda, não sei o quê, e a lasanha tem as natas, tem o caralho que o foda e é muito mais pesada. Certo. Percebes o que eu quero dizer? Certo. E é nesse sentido que eu estou a dizer que é tipo, não é tipo, pá, vou comer saudável, agora só vou comer alface, tomate e coisas assim, todas bem paneleiras. Não, puto, come deve de ser, mas tipo, come sim. o melhor, ao teu alcance, o melhor que puder ser. E só isso já é o suficiente. Percebes? Eu agora, por exemplo, a minha alimentação é muito à base de que eu descobri que amo quinoa agora. A minha cena é muito à base de quinoa. É verdade, caralho, juro-te. Pá, é bada bom. Quinoa, frango, pepino. E como... Ai, muita fruta, puto. E muita fruta. Só estou a dizer isto, que é para dar, tipo... Porque eu sempre comi merda, o Galvão sabe. Eu comia fast food... Pai, 3 a 4 vezes por semana. Imagina, estou em casa, não apetece cozinhar, não apetece fazer nada. E mando vir um ganda KFC. Tu és aquele gajo que eu conheço. Pá, porque não há muita gente assim, não é? Atenção, eu gostava de ser assim. Só que já sei o que é que vais dizer. Isso não é bem assim, puto. Mas bem, pode ser. Eu percebo o que tu queres dizer. Isso é verdade. Tu és o gajo que eu conheço que vive há 3 ou 4 anos sozinho e não sabe cozinhar. Agora isso já não é verdade. Quer dizer, não é não saber cozinhar. Nunca cozinhei. Não cozinha. Sim. Porque imagina, não há nada contra. Só que tu chegas a um ponto da tua vida que foi em que ou tu tens dinheiro e imagina, é uma opção tua. Atenção. E atenção, tu podes comer saudável, não é? Maneira de vir comida. Pá, mas tu sabes perfeitamente que é um gasto. Sim. Mas houve uma altura que me fodi imenso com essa brincadeira do Glovo. Eu adoro o Glovo. Por favor, patrocinem-me. Mas tipo, eu fodi-me à grande, pá. Tipo, perdi a noção e me dava sempre vir Globos. E aí houve uma altura da minha vida que foi completamente culpa minha eu estar no estado de merda financeira que tive. Porque meti-me nessas merdas do Glovo. E andava só para comer isso. Porque eu como estou sempre aqui no estúdio, estou mais tempo no estúdio do que em casa. Então como sempre fora. Não tens paciência e aqui, para... Não é paciência. Aqui também nós não temos assim grande... Não temos onde cozinhar aqui. Sim. O máximo de cozinhar que eu faço aqui é meter a quinoa. Pronto, ok. Compro um pepino, corto as fatias, depois arranjo um frango grelhado normal do continente,
tiro-lhe a pele, tiro a carne e meto lá pelo meio, misturo e depois meto o que quiser. É isso que eu faço aqui. Mas eu agora, de facto, comecei a cozinhar em casa. Mas antes disso, a minha cena era tipo, comia sempre fora. Ia ali ao continente, comprava tipo aquelas sopas a 2 euros de castanho. Estás a ver? Tipo, era assim que eu fazia. Pronto, era isso. Portanto, também não esbanjava, não é? Também não quero dar a ideia errada. Mas pronto, então... Mas agora, de facto, entrei nessa cena, comecei a cozinhar em casa e eu sempre quis cozinhar. E descobri que, de facto, eu adoro cozinhar. É uma cena incrível. Se bem que agora, normalmente, só cozinho ganda peitinho de frango, assim aos cubinhos, com ovos mexidos. É o meu prato favorito neste preciso momento. Ao jantar. Se calhar é um bocado pesado para o jantar, mas pronto, que se foda. Mas é tipo, estou a aprender ainda isto tudo. Eu estou a dizer isto tudo, mas ainda estou a aprender esta cena toda da alimentação. E outra cena final que eu quero só dizer, muito importante também, que é pá, exercício físico. Não tem que ir para o ginásio, não tem que estar a pagar a mensalidade no ginásio. Olha, é muito simples. É só irem andar, só ir correr, ou então tem agora a puta da gira. Exatamente. As bicicletas giras que são da EML. A gira e vão andar na gira. Não é a melhor que coisa que a EML já fez. A melhor coisa que é uma merda. Não. Fuck EML! Não, a EML, a melhor coisa que a EML fez até hoje foi criar esta cena de bicicletas. Mas foi criar a gira. Que é estupidamente barato. São 25 euros por ano. Pelo menos é a assinatura que nós temos. Vale a pena. E um gajo vai dar um passeio e sabe e depois bem. tu acumulas pontos e depois acabas sempre por não pagar pelas viagens, pagas só 25 euros por ano. É fixe. E muitos dos meus momentos da cidade foram passados a ir dar uma volta de bicicleta. E não te sou bem. Epá, eu saí de lá e acalmava nesta cidade. Acalmava imenso. Mas o exercício físico, só eu queria dizer isso porque, tipo, pá, andar nas bicicletas da cena da EML é giro. O movimento. É giro, mas são elétricas, portanto também não faz assim propriamente exercício. Quando eu digo, tipo, pá, ir andar um bocadinho, andar uma boa distância, correr um bocadinho, opá, o que vocês conseguirem fazer em casa. Mas é que é facto, e já me tinham dito isto antes, eu nunca tinha posto à prova, mas o que é facto é que quando tu fazes exercício físico, o teu corpo estás a gastar energia. Energia que o teu corpo depois não tem para fazer qualquer tipo de... E o teu cérebro relaxa, produz... Exatamente. Dopamina. Exatamente. E ficas ali tipo... Que é a hormona da felicidade. Exatamente. Não, exatamente. E tipo, ficas muito mais relaxado. Eu, por exemplo, eu com a ansiedade tenho o pescoço muito... Eu tenho o pescoço... Não é o cérebro. Acho que é os rins, acho eu. Puta, olha que não, acho que não. Acho que é o cérebro. Não é Quer dizer, ao fim e ao cabo acaba sempre por ser o cérebro, não é? Está tudo ligado ao cérebro, não é? Não, mas é uma glândula qualquer aqui para o meio que eu não tenho a certeza. Não vou estar dopamina. Não me vou aventurar num assunto que eu não sei. Pronto, eu também não. Eu sei que já vi isto, agora não. Mas pronto, e de facto, o que é que eu estava a dizer? Foda-se. É que o exercício ajuda mesmo muito. Eu que tenho muita tensão no pescoço. O meu problema agora... das ansiedades. Tu estalas o pescoço? Não, eu não estalo. Eu não faço essas merdas. Eu não estalo o pescoço. Eu sou bem... Mas pronto, eu tenho muita tensão aqui na zona do pescoço. Que é, para quem não sabe, a zona do pescoço é dos sítios tipo... Pronto. Dos sítios... Pá, uma vez explicaram-me, eu não tenho as palavras corretas, mas me explicaram que é um dos sítios mais críticos no que toca ansiedades e o caralho. E fico com dores no pescoço muitas vezes. Tipo, só basta pôr ali numa posição estranha e depois isso às vezes já é o suficiente para andar ali no coisa, mas eu felizmente agora com este estudo que eu tenho vindo a fazer até hoje consigo controlar bem os ataques de ansiedade, mesmo sentido que eles vão acontecer ou que estão a acontecer, não sei o quê. Tipo, sei lidar bem com a situação agora. Obviamente que já aconteceu descontrolar-me, mas isso há de acontecer sempre, mas pronto. Pronto, que se foda. Então o exercício físico, eu quando vou correr ali na puta da passadeira do ginásio, só estou a dizer palavrões, saio de lá completamente relaxado. Sou uma puta relaxada. Sai de lá mesmo, leve, tipo, depois tomo aquele banhinho gostoso, faço o meu jantarinho gostoso e estou ali mesmo nas 7 quintas. E estás bem, né? E estás bem e de facto ficas mesmo mais feliz. Portanto, tipo, o exercício físico eu percebo que é chato. E é chato. Chega a um ponto em que é tipo, foda-se, levantar-me para ir para o ginásio. Nem precisa ser ginásio, seja para fazer o que for. É chato. Mas o que é de facto é que se vocês tiverem essa vontade, é um bom caminho. Alimentação e ginásio é uma boa cena para alimentar isso. Pronto, já estamos aqui. Putz, é bem 103 minutos. Para acabar, a última pergunta. Qual é a música que tu sugeres aqui à nossa plateia que te ajudou a ultrapassar os momentos difíceis? Uma música, ou uma banda, ou... Ai, estás fodido. Pá, a banda que me ajudou muito, tu conheces perfeitamente, que são os Queens of the Stone Age. Estou a brincar, eu gosto muito de Queens of the Stone Age, é das minhas bandas favoritas de toda sempre. Sim. Portanto, foi rock and roll, não é? Dureza. Eles têm o Josh Homme, é uma pessoa também muito... Olha, isto é outra cena que eu aconselho, verem entrevistas, se gostarem da cena de Queens of the Stone Age, mas tipo, mesmo que não gostarem, que se foda.
entrevistas do Josh Homme, que eu faço muito isso. Ver entrevistas de pessoal que eu admiro, pronto. E vi muitas entrevistas dele. E é um homem muito sábio, aquele senhor. Ele sabe muito o que é que está a falar. E de facto ajudou-me imenso também essas coisas. Mas, o que eu queria dizer, eles lançaram agora, não sei quando é que foi, o álbum, este último Evil Has Landed, saiu quando? Puto? Acho que saiu em 2017. Exatamente. Há cerca de 2 Exatamente. Saiu em 2017, em Exatamente. agosto Foda-se. de está quase a fazer 2 2017. anos. E a música que me ajudou especificamente, uma das, mas esta é que estava mais presente na altura, é a música Fit Don't Fail Me Now, que é muito giro. Don't Fail Me Now? Fit, não, isso é a música da tua banda antiga. Fit? Não, Fit Don't Fail Me Now. Não, ok. Pés não me falhem agora. Sim. Mas essa música ajuda-me imenso. Portanto, se quiserem procurar, Queens of Stone Age, Fit Don't Fail Me Now. Exato. Isto tudo porquê? Porque isto hoje vai tudo para uma playlist que estará no Spotify. Sabes? Com uma playlist do Naturalmente Ansioso, onde vão estar todas as músicas que toda a gente sugere para quando vocês se sentirem ansiosos, que ching. Ok. E Irem eu estou a ouvir. sentir que as pessoas todas recomendaram coisas bem calmas. Agora Não? que me lembro. A Carolina se calhar recomendou uma cena mais rock and rollada também. Foi, não foi? Pois. Yeah. Ela falou muito de Cream, Love. E sabes. Love, que ela faz questão de dizer A sempre que é a banda Marta. favorita dela de todo o sempre. A Marta já não me lembro. Mas pronto, depois estão Sim, lá as opções Mas pronto, todas. é isso. Epá, olha, gostei muito desta conversa. Eu espero não ter. Acho que viajámos um bocado na maionese. Viajámos, mas foi bom. Mas eu espero que seja o que for, Acho que que saiu foi bem daqui, importante. que tenha. Que ajude qualquer coisa. Acho que esta conversa. Depois eu quero ouvir quando editas isso. O que eu gostava mesmo de perceber se eu consegui transmitir aquilo que eu queria transmitir. Eu estava no banho certíssimo daquilo que eu queria dizer aqui para tentar Nós divulgámos apaziguar as bocado, pessoas. mas eu gostei. Eu acho que está aqui uma cena fixe. Sim, é muito intensa. Muito obrigado, Tiago. Obrigado a vocês que estão a ouvir isto por António. Pronto, de certa forma, se aguentaram até aqui é porque vocês mantiveram-se aqui fortes e poderosos. Exato. Portanto, obrigado por isso. Obrigado a ti, António, teres vindo. Essa. Pronto, continuamos aí na luta. Exatamente. Continuamos aí na luta. No meu caso, não vou dizer isto, já disse das vezes. Na luta amorosa. Foda-se. Sim, mas é uma luta amorosa. Yeah. Não é? Sim. Isso Entre amor e ódio. Isso só para fechar. Isso é um assunto que eu ainda estou a resolver na minha cabeça como é que isso funciona. Portanto. Fiquem para o próximo episódio. Não, como é que era o Dragon Ball? Não percam o próximo Próximo episódio, episódio, porque porque nós também não. Então Beijinhos. Beijinhos e abraços. Tchau. Obrigado.